aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre nossas experiências de trabalho aqui em Portugal, nesse nosso primeiro ano aqui, né? Sobre o que a gente acha, o que a gente achou bom, o que a gente acha ruim, e vamos dividir um pouco com vocês, não é isso? É isso. A gente também aproveita para agradecer todo mundo que está chegando no canal. Tá magnífico, muita gente comentando, muita gente curtindo. Só que falta um pouco mais de gente se inscrevendo. A gente consegue analisar que muita gente está assistindo nossos vídeos, mas não está se inscrevendo no canal. Então a gente aproveita o momento agora para pedir o like mais uma vez, comentar e se inscrever, gente. Isso é muito importante para a gente. Pois é. Tá ok? Então vamos lá para mais um vídeo do canal. Fica com a gente. Fica até o finalzinho. Então, vou começar por mim, né? No meu primeiro trabalho, acho que como alguns já sabem, quem me segue lá no Instagram já sabe que eu trabalhei primeiro numa churrasqueira, que era café e padaria, tudo era do mesmo dono, então trabalhava nos três. Logo no início eu entrei como part-time, né? Para quem não sabe, part-time é um serviço que é meio período. Então, eu entrei como part-time, eu pegava das 10 às 2. Assim foi o que foi tratado, né? Isso de 10 às 2. Porém, sempre passava um pouco da hora porque tinha que fazer a limpeza da churrasqueira. E depois eu fiquei num horário mais efetivo por conta que foi se encaixando as coisas e eu coloquei lá na escola, então ficou tudo mais acessível. Então eu comecei a ficar num horário o dia todo, né? Full time, full né? time, Que chama aqui. Que foi quando eu fui também para o café. Então, a experiência na churrasqueira para mim foi boa. Foi coisa nova também que eu aprendi, né? Foi bom para mim também e fácil, porque eu tinha colegas, a equipe toda era brasileiro, né? Só os donos que eram portugueses. Então, deu super certo, eu entendia tudo e conseguia me comunicar muito bem com eles. Por conta disso também, né? Porque já tinha os brasileiros e eles me ajudavam nessa parte. E depois de, acho que mais ou menos uns 8 meses, né? É que eu fui para o café. O café, eu não sabia nada de café, né? Só sabia tirar café de cápsula e olhe lá. Mas nada que a gente não possa também aprender, né? Abrir a mente para aprender. Aí fui pro café, aprendi lá no café também, gostei. E fui ficando no café. Depois de um tempo, ele precisou de uma pessoa para fazer hora extra, né? Que a nossa colega saiu, então ela que fazia esse horário até às 7 da noite. E como eu estava precisando, eu peguei. Então eu fiquei de 7 da manhã às 7 da noite. Né? Eu saí um pouquinho mais tarde, porque tinha também a questão da limpeza e tudo tem que deixar tudo organizado para o próximo dia. Mas pronto, também fiquei lá no café e a padaria também era do mesmo dono e aí ficava também na padaria. Essa foi a minha primeira experiência, né? Foi lá no café, foi onde eu passei mais tempo, né? Eu também gostava de ir lá, não achava... É cansativo, porque quem trabalha em restauração sabe que puxa um pouco mais de você, né? Porque feriado você tá ali. No caso da gente, a gente trabalhava só até o sábado, mas tem restaurante que abre no domingo. Então, se abrisse no domingo, eu ia ter que estar lá também no domingo. Mas só abria de segunda a sábado. Então, a gente saía às 4h30, 5 horas da tarde no sábado. Então, já perdeu o dia todinho do sábado. E à noite a gente chega em casa morta, né? Mas, como já era acostumada a trabalhar em shopping, domingo a domingo, eu nunca tive... Como é que eu posso... Não foi difícil adaptar. Não foi difícil adaptar em questão desse trabalho, né? Porque também nunca fui aquela pessoa de, vou escolher trabalho, só quero trabalhar se for em A ou em B. Não, para mim o que vier, sendo honesto, é bem-vindo. E tanto é que tu conseguiu o teu trabalho com 2 ou 3 dias aqui em Portugal. Com 3, acho que foi 3 dias no máximo que eu tava aqui. Já à noite mesmo eu fui lá, fiz a entrevista e ele disse, já pode começar amanhã, eu posso. Tinha nem a documentação toda.
Não Ali tinha acho que nada. tinha nada, Eu não 3 tinha dias, nada, a né? gente Só o ainda- passaporte. Então, eu disse, posso, porém eu tô tirando a documentação. Ele disse, não é problema. E pronto, fui aprendendo. Foi muito bom, conheci muita Foi gente. por indicação E também, foi né? por indicação também, por isso que foi tão rápido. E facilita também se você tem alguém que possa indicar você ao trabalho e essa pessoa confia, é de confiança, as coisas já fluem bem mais fácil. Graças a Deus é como a gente pedir a Deus, né? Que Sim, quando chegasse aqui, Deus colocasse pessoas boas em nosso caminho, que fizesse nossa vida andar em linha reta. Então foi assim que Deus fez. Mas também a gente passa uns perrenguezinhos por aí, né? sim. Eu que o diga. O que eu diga, pois é, mas da minha parte, não chamo perrengue, né? É só o cansaço mesmo, o cansaço físico, o cansaço mental, de você estar ali todo dia naquela mesma rotina, né? De ter que ouvir, às vezes, pronto, chega um senhorzinho, quer contar a vida dele, então pronto, você tá ali no café, então você acaba escutando. E ele acaba pensando que, tipo, é minha amiga, então todo dia você cria aquele cliente, fideliza ele, por conta que você dá atenção e conversa. Assim, Isso é entender, bom. na maioria das vezes, entendia, né? Mas tem alguns que chegavam, né? Que a gente recém-chegado em Portugal, Sim, ficava difícil de entender, principalmente essas pessoas mais idosas, idosos. que tem, alguns têm um sotaque por região, que aqui tem muito isso também. Alguns sotaques são bem mais puxados, é mais difícil você entender, Tipo, do entendeu? Alentejo, dos Açores. São pessoas que São, você é complicado de entender, né? muito. Já as pessoas mais aqui da capital, pessoas mais jovens, são mais fáceis, né? Sim, Praticamente tá falando brasileiro. Graças a Deus é de boa essa adaptação com esse tipo de de linguagem, né? linguagem, sim. Porque pra mim café é tudo café, né? É um café, mas pra ele não. É um café com cheirinho, é um café pingado, é um café meio de leite, é um abatanado e pronto. É vários cafés. São vários cafés. E é galão. Café com cheirinho, minha gente. Café com cheirinho, eu vou lá tirar um café, um cheirinho. Não. Isso- É um café com aqui eles chamam bagaço, né? Que seria a nossa cachaça. É um pouquinho de cachaça dentro de um cafezinho pequeno. Acho que muita gente lá no Brasil nunca viu isso, né? Porque acho que não é comum. Eu nunca vi, né? Por acaso, então eu não achei comum. Café com cheirinho. Aprendi a tomar também após o almoço. Eles costumam tomar muito café, entendeu? Geralmente Sim. alguns menus já vem incluído o café, né? Você A termina de maioria dos. almoçar. É muito curioso aqui, coisa que não tem muito no Brasil, pelo menos na nossa região, é essa questão de menus. Não é Sim, isso? é. É um prato. Geralmente vem a entrada, menu, né? Aí vem a entrada, prato principal, sobremesa e café. Onde eu trabalhava, por acaso, não tinha sobremesa, mas tinha a entrada, o prato principal e o café. Geralmente também as entradas costumam ser sopas, né? Sopas, ou então pães, azeitonas e manteiga. Porque a tradição deles aqui é muito pão, né? Eles comem muito pão, Bastante pão. tem muita variedade de Principalmente no pão. almoço, né? No Junto almoço com o eles almoço. comem o almoço com pão. Então sobrou aquele molhinho ali no prato, não vai pro lixo não. Eles passam o pãozinho lá e bota pra dentro. E é super comum, né? E eles são apaixonados por isso. Eu achei super estranho. Pão no almoço, até que depois fui pegando o hábito com a minha E patroa. hoje em dia ela come muito pão. Aí acostumei. Mas pronto, já não tô mais lá, então também já desapeguei do pão, né? E também teve a parte lá no café, né, que minha colega me ajudou muito, né? É uma colega que eu quero levar até. Conheci ela aqui, é brasileira também, uma Lá pessoa de Minas. de Minas, De Minas. uma pessoa muito boa. E ela foi que me ajudou bastante ali. Ela fazia, olha, fica calma, porque tipo, de manhã o café lota. Sabe, porque é um café cheio. Eu ficava olhando assim, eu vou enlouquecer. Mas é só você manter a calma e sair atendendo um por um, focar naquele que você está atendendo para não
tirar a atenção daquele, tirar Prestar pedido de atenção outro. também nos pedidos. Prestar atenção nos pedidos, porque também a maioria de manhã eles não costumam, tipo, parar para comer assim muita coisa. É um cafezinho e um pastel de nata. Como eles fumam muito também, então é um cafezinho e na maioria das vezes vão lá para fora, fumam um cigarrinho e acabou. É só o café e o cigarrinho, que é o café da manhã deles, que chama pequeno almoço, não é isso? Sim, pequeno almoço aqui, né? É. Que chama o café da manhã. Mas pronto, na minha primeira experiência foi isso. Eu passei lá acho que 1 ano e 1 mês, né? Até conseguir o meu segundo emprego. Que é onde está Que é onde estou atualmente. atualmente, que eu vou chegar lá depois. Então agora vai falar da primeira experiência dele aqui. Foi boa? Antes de falar nessa primeira experiência, eu queria explicar um pouco como os tipos de entrevista né, os meios Sim. que você consegue para conseguir um trabalho. Como a gente falou, ou por indicação, né? Tipo, como a gente já conhecia alguém que conhecia o patrão da Rejane, que também veio a ser meu patrão, né? Então já fica mais fácil, como eu estou dizendo, que é restauração. Querendo ou não, restauração é um pouco mais fácil de você conseguir. De você conseguir, sim. Assim que você chega do Brasil, em Portugal, ou então de outros países também, é muito fácil conseguir. Mas saiba que é um meio muito Cansativo, cansativo, entendeu? E você tem que estar preparado. Se você realmente quer que dê certo, tem que estar preparado, entendeu? E algumas empresas, para você entender, eles trabalham muito aqui com e-mail, entendeu? Coisa que a gente aí no Brasil não era muito acostumado a usar, né? Pelo menos da nossa parte. Então, você procura nos sites de emprego, que são sites terceirizados, que são empresas terceirizadas, entendeu? Se candidata, lá tem várias vagas, se candidata, vai receber ou não a proposta de emprego para fazer uma entrevista, vai ser chamado, eles encaminham você até a empresa, marcam tudo direitinho, deixam tudo certo com a empresa, até que faz o teste. Se fica, é um pouco parecido com o Brasil, só que são várias empresas terceirizadas, né? Isso. Então cada um aqui queira recrutar, é a empresa de recrutamento aqui que eles chamam, né? Então você é chamado, faz o teste e se for selecionado, já entra para a empresa. Quando você é contratado pela empresa, dependendo de qual for a empresa, você fica como funcionário da recrutadora, entendeu? Até o contrato que você fizer com a recrutadora e a empresa vencer e eles decidirem se quer continuar com você ou não, entendeu? Aí se for continuar com você, ou renovam pela recrutadora, ou entra para casa, como eles chamam aqui, né? Que é entrar para a empresa. E lembrando também que aqui é muito contrato de trabalho e não carteira de trabalho. Feito a gente tinha no Brasil, que era carteira assinada. Aqui são os contratos, contratos de termo certo ou incerto. Contrato de termo incerto geralmente é o que vai durar um período ali, e em seguida depois ou eles continuam ou eles encerram ali o contrato. Geralmente é 1 ano ou 6 meses, o termo incerto. E termo certo é um que você vai passar mais tempo na empresa e pode ser contratado pela empresa também, sem ser pela recrutadora. Então tem esses dois tipos de contrato, né? Pelo menos que a gente saiba, são esses dois. Bem, pessoal, continuando, né, a contar um pouco das nossas experiências com o trabalho aqui em Portugal. Não sei se vocês sabem, mas tanto eu quanto a Rejane, nós somos costureiros. A nossa região lá no Brasil é muito forte em confecções, então a gente costura já há a Rejane há mais de 10 anos e eu há uns 15 anos, não é isso? Não é isso tudo, gente, que eu não sou tão velha. É uns 5 anos só, 6, 7.
mas ela tem experiência na área também. Então, a gente veio para cá primeiramente na intenção de buscar uma região que tivesse forte o mercado de confecções também, para gente costurar, trabalhar em empresas na área de costura. Desde o Brasil a gente já procurava, né? Sim. Algumas empresas aqui que pudessem nos dar um contrato, algo do tipo, e a gente fez uma pesquisa e viu que grande parte dessas empresas se encontravam no norte de Portugal, acima ali de Porto, Braga, né? Guimarães, Barcelos. Então, nosso planejamento, desde que a gente veio do Brasil, que deu aquele estalo de vir para Portugal, foi ir para o norte, né? Então, o que é que a gente fez? A gente buscou todo tipo de informação possível, a gente sabia qual era a região que realmente tinha um polo de confecções e se programou para ir para lá. Só que Deus mudou os nossos planos, né? E como tínhamos nossos colegas aqui, nossos compadres também moram aqui. Então eles disseram, ó, vem pra cá, se vocês não gostarem, vocês vão pra lá. Mas a gente tá toda aqui, vocês vão ter uma rede de apoio aqui, porque a gente ia lá pro norte sozinho, sem nenhuma rede de apoio, a gente tinha uma filha, e a gente não podia pensar só na gente, tinha que pensar nela, e se a gente arrumasse trabalho, como era que ela ia ficar, e estando todo mundo longe, a gente já ia estar longe de casa, da família da gente, e os nossos colegas que a gente tem aqui, a gente também fica longe, então a gente acabou por ficar por aqui, né, e começamos também a saga, né, de procurar, no caso eu, de procurar emprego, né, que foi até que... Foi. Então, como a gente continuou por aqui em Lisboa, então eu vi também que tinha algumas vagas na área de costura, entende? Só que aqui é mais para ateliê, e a minha costura é mais industrial, entendeu? Ateliê de vestidos de noiva, né? Vestidos para festa, essas coisas, e não é muito minha área é mais na área de costura industrial, muita produção, entendeu? Sim. Então a gente foi moldado nisso lá na nossa região, que é região de polo têxtil, confecções e principalmente jeans, né? Sim. Então era aquela coisa que você tinha que produzir durante a semana para vender já no fim de semana. Então a gente tinha que aprender a trabalhar rápido e dar produção. Então eu comecei a procurar nesses sites que a gente falou, sites de recrutamento, algumas empresas que tinham aqui em Lisboa, na área de confecções, que estava com vagas. A princípio, algumas queriam só mulheres, quando perguntava se era para mim, dizia não, a gente prefere mulheres. Até que eu consegui duas propostas. Uma proposta não me dava contrato de trabalho, que vocês têm que se ligar também se vocês chegarem aqui e de princípio dizer que não trabalha com contrato de trabalho, então você já corra, porque é totalmente errado, né? Só uma... no café e churrasqueira que eu fiquei, eu passei 1 ano lá sem o contrato, né? Porque ele falou que ele ia me dar o contrato com 3 meses e foi se arrastando, então eu fiquei 1 ano sem contrato. Quando tava pra mim, quando ele sabia já que eu ia sair, aí ele veio, falou do contrato, então eu peguei o contrato, mas eu já deixei informado a ele que na primeira oportunidade de arrumar na minha área, eu iria sair, não iria continuar, porque eu passei 1 ano sem o contrato, então foi isso, né? Sim, e como a gente fala, corra, porque meio que atrapalha um pouco, porque... O futuro, né? O futuro, a gente precisa, se a gente também que hoje em dia a gente tá de contrato, tá tudo certinho, se por um acaso o órgão responsável pela imigração que regulariza a nossa documentação chamar, a gente já tá com um contrato de trabalho para mostrar que a gente tá trabalhando no país, está contribuindo para o país também, entendeu? Então a gente agora tá tudo certinho. Voltando ao meu trabalho, eu consegui duas entrevistas, como eu falei. Uma
em um dia e a outra no outro dia. Então, essa entrevista primeira não me dava contrato de trabalho e me pagava o salário mínimo. Já essa outra que eu tinha para fazer, a proposta era um salário acima da média, Bem acima. bem acima da média, né, para o mínimo aqui, digamos, 1.000 euros. O salário aqui, como todos sabem, não sei se todos sabem, mas ele é 820 euros, o salário daqui. Agora tá 820, né? Mas na época que a gente chegou, tava 760. 760. Então, para o valor que ele iria receber, já era muito acima E era da média. livre. E era livre. Livre de todos os desconto, descontos. de IRS, essas coisas todas. Entendeu? Ele era cheio o valor. Então, o que é que aconteceu? Eu dei prioridade aí nessa daqui, né? Claro, você tá chegando no país, você quer trabalhar e receber bem, né? É isso que a gente busca quando a gente sai do Brasil e vem para a Europa. Então, fui em busca, era bastante longe, né? Bastante longe. Tem que pegar o quê? Tinha que pegar o autocarro, como eles chamam aqui, né? Que é o ônibus daí do Brasil. Depois eu pegava um comboio, que é um trem, que vocês chamam aí no Brasil também. E um metro, que é o metrô, entendeu? Todo dia eu fazia esse percurso, indo e voltando, era em média por dia 1 hora, 1 hora por aí, eu acho, de percurso. E comecei a trabalhar. Só uma observação. Alguns falam que brasileiros são explorados por portugueses e tal, quando chega aqui. Moral da história. Esse pessoal que me contratou era brasileiros, entendeu? Eram brasileiros, já estavam aqui há bastante tempo, só que o erro foi não ter procurado mais referências sobre a empresa, entendeu? Porque estava tudo lá, referência sobre a empresa não era muito chamativa. Se eu tivesse procurado um pouco mais no Google Empresa, tivesse me informado. É bom vocês fazerem isso quando vocês chegarem aqui, até para não cair na lábia que eu caí. Então, comecei a trabalhar com eles. Era um ateliê bastante estruturado, entendeu? Assim, a gente fica abismado que uma coisa daquela, com aquela estrutura inteira, era, como é que eu posso dizer? Era enganação, né? Era especializado em dar golpes, entendeu? Era especializado em dar golpes. Então, lá eu trabalhava com bastante brasileiro, acho que 90% do corpo de colaboradores eram brasileiros, inclusive a dona, né? Só o marido dela que era português. Então comecei a trabalhar. Isso eu comecei a trabalhar em março. Não, Em abril. em março, no final de março ainda. Foi só 11 Não dias, foi? né? Os primeiros. Isso. Então eu comecei a trabalhar já no finalzinho de março. E no final do mês eu ainda recebi O proporcional, uma parte, né? o Aos dias que ele tinha proporcional de trabalhado. 11 dias trabalhados. E entrei no mês de abril, né, trabalhando normalmente, só que todo dia eu ia trabalhar, até o caminho eu ia legal. Quando eu entrava na empresa me batia aquela, sei lá, aquele mau sentimento, entendeu? Eu chegava todo dia, eu comentava com você, todo dia, e você, a Regiane falava pra mim, se não tá feliz, sai de lá. Eu só não sei o que é, mas eu não me sinto bem lá. E aí foi. Resumindo, teve uma hora que eu não estava mais aguentando e esperei o fim do mês chegar para poder sair. Quando o fim do mês chegou, eu comuniquei que eu não ia ficar mais. Então, o que aconteceu? A dona mandou passar lá com 2 ou 3 dias para ir receber. Ela ia fazer as contas e ia me pagar.
Então, o que é que aconteceu? Eu fiz o que ela mandou, agradeci a oportunidade, entendeu? E fui em busca de outro trabalho. Só que esse foi o meu erro, não ter recebido antes. Só que se eu tivesse continuado também, também não foi um erro. não foi um erro, porque também eu não perdi tempo. Por quê? Porque ela deu golpe em todo mundo logo após a minha saída. Entendeu? Parece que eu estava pressentindo isso. O que é que aconteceu? Teve gente que trabalhou, continuou com ela trabalhando. Passou 2 meses sem receber. E quando caiu na conta, estava caindo 100 euros. Para você que trabalha um mês inteiro para receber um salário mínimo, vem cair 100 euros ou 200 euros na sua conta. E ainda recebendo gracinha, né? Dizendo se a gente não está conseguindo pagar. Mas se quiser esperar para a gente conseguir, você continua trabalhando e a gente vai ver se paga vocês. Vai ver se paga vocês. Para quem trabalha assim, a gente precisa trabalhar e receber no fim do mês, porque tipo, a gente precisa pagar a renda, que é o aluguel, a gente precisa fazer feira, a gente tem outras despesas que precisam ser pagas e você trabalhar o mês todo e no final de 2 meses você receber 100 euros. Tá de sacanagem. Sacanagem. E outra, aí ela passava um ar de quem dava oportunidade, quem ajudava os brasileiros quando chegavam. Tudo mentira. Tudo mentira, que logo após que eu saí de lá, eu recebi algumas denúncias dela e fui verificar no Google Empresas e só tinha comentário denunciando ela, tanto ela quanto o marido. Empresas que fechavam negócio com elas também eram totalmente enganadas. Eles pegavam 50% das empresas e não repassavam a mercadoria mais. Dizia que deu erro, que deu problema, ou quando entregava uma mercadoria de péssima qualidade e não ressarcia os parceiros deles, né? No caso, os empresários que fechavam negócio com eles. E eu só vim ver isso depois que eu fui olhar. Deu quantas viagens lá? Deu umas 4 viagens tentando receber. E uma delas, o marido dela quis até ser um pouco ríspido comigo, porque eu falei que essa era a última vez que eu estava indo lá e que agora eu ia tomar providência. Ele está me ameaçando. Eu falei, entenda como você quiser. Então, só que já tinha acontecido outros episódios lá com outros colaboradores que saíram da empresa, já quebraram o vidro e a gente ficou sem saber o porquê que alguém tinha quebrado o vidro da fachada lá do escritório. E ninguém falava nada porque, mas era o quê? Eram funcionários que tinham sido lesados, sido enganados. E aqui quando você chega, nem sempre você tem apoio, entendeu? Essa é a realidade, você nem sempre tem apoio dos órgãos públicos. Sim. Entendeu? Só que tem um órgão, eu soube depois, que dá todo suporte, principalmente para quem trabalha, para você não passar por isso. E exatamente dei umas 4 viagens lá e não tive retorno. Contatava pelo WhatsApp, o RH. Me bloqueou nada, depois de um tempo. Nada. E resumindo, a gente entregou para Deus, né? Porque não valia a pena mais o desgaste, a gente já estava seguindo a vida, foi só mesmo pelo desaforo, né? De você ter trabalhado o mês todo e ter confiado, né? Naquele valor e não ter recebido, né? Mas não foi só pelo desaforo, foi porque a gente também perdeu dinheiro nesse período. Por quê? Porque como a gente chegou, a gente trouxe uma quantia de euro, como a gente fala, se você quer vir para Portugal, a gente não está incentivando ninguém, eu quero deixar isso bem claro aqui. Quem tiver o sonho de vir para a Europa, venha, mas venha por meios todos legais, entendeu? E venha preparado, tem contrato de trabalho, tem visto de trabalho, né, no caso, que você já pode dar entrada aí no Brasil, chegar aqui já com tudo certinho para procurar trabalho, venha com isso. E, como eu falo, a gente veio com uma quantia de dinheiro que dava para a gente se manter durante alguns meses. E o que aconteceu? Como eu entrei no trabalho e ela também estava trabalhando,
Então, o que é que a gente fez? A gente precisava de roupas, É, né? que a Porque a gente gente não veio veio, só com 3 malinhas de 10 quilos, não viemos preparados, né? A gente né? precisava de roupa e como a gente estava na casa dos nossos colegas, a gente pediu Precisava permissão a ajudar eles para também. comprar uma cômoda, né? Para colocar nossas roupas. Então, assim foi feito. Então, eu disse, não, a gente vai receber, então a gente pode tirar dali e repõe. Só que acabou que não deu para repor, né? Pois é, nessa brincadeira eu perdi para eles 1.300 euros, que é um salário significativo, né? Para quem tá E chegando, para quem olha. está chegando, isso é uma rasteira sem tamanho. Fiquei um pouco estressado, fiquei um pouco triste, né? Já para se assim que chega já leva uma rasteira dessa. Mas Deus sabe todas as coisas, entendeu? Então, algumas pessoas mandaram eu colocar na justiça, eu até tentei, mas aí foi um processo bem difícil, porque eu dei entrada em Guimarães, que também é É outra história. outra história, que eu tentei ir para Guimarães também, não deu certo, não me adaptei à cidade, as meninas ficaram aqui, eu senti saudade, foi dias difíceis. Mas eu dei entrada lá com a advogada lá, que uma pessoa de lá me indicou. Então fiz o processo em Guimarães, mas depois resolvi voltar para Lisboa e esse processo não pôde ser dado o andamento dele porque ia ficar muito complicado para a advogada estar vindo para cá, para ir para Para as Guimarães, para audiências, audiência, sim. entendeu? E então eu resolvi deixar para lá. Eu deixei para lá. Outras pessoas me contactaram depois dessa empresa, as pessoas que trabalhavam comigo, pedindo para eu juntar com eles para a gente entrar contra ela na justiça. Eu acho que quase todo mundo que estava lá processou. Eu não Sim. sei o que deu mais, porque eu não tive mais contato. Esses dias até a gente encontrou uma senhora que Foi, trabalhava lá, né, no mercado. que Ela falou também que foi também foi difícil para lesada do ela. mesmo jeito. Foi difícil, porque todo mundo precisa de transporte, precisa receber, precisa pagar suas contas e a pessoa trabalhar e no final do mês não ter, né? E assim, a gente, esses dias conversando, a gente disse, Deus sabe todas as coisas, porque nesse mesmo período a gente estava procurando casa para arrendar. E apareceu uma casa que era perfeita a casa, só que a casa estava com placa de venda e arrendamento. E a gente foi em busca da casa, conversou com o senhor, entrou na casa e eu fiquei apaixonada pela casa. E no momento, ele queria o meu contrato e o de Wilde. Eu estava sem contrato e o Wilde estava com contrato. Eu tenho uma declaração, né? Eu tenho uma Esse dito declaração de trabalho. contrato. Aí o senhor ficou meio assim, mas como a casa estava também para venda, ele disse que já tinha uma pessoa que tinha dado entrada para venda. E eu disse, se for para ser da vontade de Deus, vai ser. Mas a gente ficou muito encantado pela casa, né? E confiando que Mas iria dar certo esse trabalho de Wilde. quanto seria o arrendamento? Era 700 euros. Com o salário que o Wilde ia receber e com o que eu estava recebendo, daria para a gente pagar. Porém, a gente disse, pronto, vai ser o que tiver de ser, né? A gente ficou naquela expectativa, até que o senhor disse que a gente foi Depois lá no de sábado. 2 semanas Depois de de 2 semanas esperança que a esperando, eu digo, ai meu Deus. Aí o senhor foi, ligou, disse que a casa tinha sido vendida. gente ficou triste, né? Ah, a gente ficou arrasado, né? Mas assim, a gente conversa nesses dias, a gente disse, Deus agiu certinho. Porque já pensou se a gente tem pego essa casa confiando nesse bendito contrato de Wilde, que não deu certo, né? Que com 2 meses, eu acho, se encerrou por conta disso e sem receber. A gente ia ficar com uma dívida da casa. Não ia Tá certo que a gente ia A procurar. gente ia procurar meios Isso. para pagar, mas ia ficar super apertado com o valor que era a casa, né? Então, a gente sempre entrega tudo a Deus, né? E ele agiu perfeito. A casa não era para ser da gente. Tanto é que tudo se encaixou. A gente costuma. Todo imigrante que vem para Portugal ou para a Europa dizem que realmente o primeiro ano é o mais difícil. É o ano de. Tudo tá começando a se encaixar, entendeu? Então, quando estava chegando agora, no mês de setembro, não foi do ano passado, então as coisas meio que começaram a se encaixar na vida da gente, entendeu? A gente até então estava na casa de amigos, foi? Sim. Ainda nesse período, depois que eu saí desse trabalho, então eu fiquei um tempo em casa procurando trabalho, colocando currículo, tentando entrevista, uma coisa, mas ficou meio escasso, parece que não estava dando nada certo, foi? Eu comecei a ficar
desesperado. Então tentei ir para Guimarães, como eu estava falando, tentei ir para Guimarães, porque lá era polo têxtil, né? Então fui tentar procurar algo lá. Apareceu uma casa lá, eu não quis nem saber, fechei negócio. E foi Peguei sem meu pensar. carro e fui, deixei as meninas em Lisboa. Então fui tentar trabalhar lá no norte. Passei acho que 3 a 4 horas de viagem para poder chegar lá com as coisas da gente. Então fui em busca de trabalho, comecei a colocar currículo, comecei a ligar, comecei a ir nas fábricas de costura. E não estava indo só em busca de costura, entendeu? Estava indo em busca de qualquer coisa, mas como era o norte e era forte na área, então fui convicto que ia conseguir. Chegando lá não foi bem como eu pensei. Meio que tinha, eu não sei se é todos os casos, sei que no meu caso, em cinco empresas que eu procurei emprego, que eu coloquei currículo, perguntavam se era para mim. Aí eu disse, sim, é para mim. Aí eu disse, ah não, para mim era para sua esposa, porque aqui a gente só aceita mulheres. Meio que um preconceito com homens trabalhando em costura, né? Isso, Porque acho que é meio que uma tradição deles aqui, eu acho que né? é porque também é um ambiente Um mais ambiente mais feminino, aí não feminino. aceitam, como é lá na nossa região, no Brasil, aceitam tranquilo, pai e família. Trabalham para sustentar sua família, como a gente costuma dizer lá, em cima de uma máquina. Então é dia e noite em cima da máquina, trazendo um ponto cada dia. Então eu fiquei meio frustrado, já fiquei triste e não me adaptei também ao local. É um local lindo, mas depois que você bebe a água aqui de Lisboa, aí você diz, cara, é diferente, entendeu? Então retornei, vim para cá, para Lisboa, e automaticamente o patrão, que a gente Lá, trabalhava na churrasqueira. churrasqueira, me chamou para trabalhar de churrasqueiro. Então eu fui. Também foi na mesma carga horária da Rejane, entendeu? A gente trabalhava junto na mesma churrasqueira. Só que eu na parte do churrasco, ela na parte de atendimento. Passei acho que uns 5 meses lá, Não, ou menos. acho que foi menos. Acho que menos, uns 3 a 4 meses por aí. Mas sempre com a vontade de trabalhar em fábrica, que eu sempre tive vontade de trabalhar em fábrica aqui. Então comecei a colocar currículo, candidatura, né, como eles chamam aqui, até que um dia eu estava saindo para trabalhar e alguém me ligou perguntando se eu tinha experiência em costura. Eu disse, tenho. Ele disse, quanto tempo? Mais ou menos. Eu disse, eu trabalho com costura há mais de 15 anos. E você topa fazer uma entrevista e um teste de uma empresa? Eu disse, topo, na hora. Tanto é que eu disse que no outro dia faltar lá no trabalho e fui fazer a entrevista, né? Cheguei lá, até então encontrei o recrutador. Ele não queria me dizer onde era a empresa, acho que é costume deles aqui de recrutador, entendeu? Para você não bater na porta sozinho da empresa. Porque essas recrutadoras, elas ganham uma porcentagem em cima de cada funcionário que a empresa contrata, né? Então, elas não vão dizer qual a empresa que você vai trabalhar, que é para você não ir lá diretamente. E não ser contratado diretamente Direto pela pela empresa empresa. e eles perderem o O cash, cash deles. entendeu? Então ele me levou, de repente quando ele chega na porta da empresa, aí foi que eu vi que era uma grande empresa, entendeu? E fui lá, é uma empresa de imobiliários, de escritório, não é isso? Sim. Bastante famosa, é uma multinacional e fiz a entrevista, entendeu? Fiz a entrevista, a princípio o gerente, o chefe, como eles chamam, o chefe de seção, me desafiou, porque achava que como eu era homem, não sabia costurar, pediu para fazer um teste de 2 horas, mas eu fiz o teste, graças a Deus, em meia hora ele já disse, não, já tá bom, tal. Daqui para sexta-feira eu ligo para você e lhe digo se sim ou não, entendeu? Então fui e fiquei então esperando
a resposta, mas também já não voltei mais para churrasqueira, para restauração. Já saiu de lá convicto que ia ser chamado, Já mas nem saí sabia. pedindo a Deus para ser chamado, porque não é fácil a restauração. Eu não me adaptei, é muito complicado, passar o dia inteiro em pé. E a gente que é costureiro, que passa o dia inteiro sentado, quando você fica muito tempo em pé, a gente sente, entendeu? Porque não é costume. Então, não estou dando desculpa, foi complicado, foi, mas foi aprendizado também. Se for preciso ir de novo, vou, porque quem é pai tem que se virar, e quando a gente tem as continhas para pagar também tem que estar em busca do que for. Tá rebolando, né? Feito da história. Então, fiz a entrevista, fiquei meio triste porque deu um dia, 2 dias, ninguém me chamou. Só que aí, no final da tarde, veio. Na sexta-feira, né? No fim da tarde, exatamente na sexta. Esperaram a semana toda e só ligaram na sexta, no fim da tarde. Aí veio o e-mail, né, do recrutador dizendo que eu tinha sido selecionado para a vaga e que na segunda-feira era para estar na empresa a partir das 8 da manhã para começar a trabalhar. Então fiquei muito feliz, muito mesmo. Só Deus sabe o quanto eu fiquei feliz, porque nessas horas eu já estava pensando até em voltar para o Brasil, porque estava achando que nada estava dando certo para mim. Então, é como eu digo, tudo na hora certa, né? Então, comecei lá trabalhando e graças a Deus foi totalmente diferente da minha primeira experiência. Foi não, né? Está sendo. Sim. Da minha primeira experiência, você trabalhar para firma grande é bom, porque todos os honorários, tudo certinho, sem bronca, horário de... A gente trabalha de 8, né? De 8 às 10, aí tem 8 uma às 10. pausa de 10 minutos para o lanche. Então volta, o horário da gente o almoço é de 1 hora, mas tem pessoal que vai almoçar de meio-dia, meio-dia e meia, e a gente é a última sessão, né, que é de 1 hora. Então a gente vai de 1 hora, às 4 a gente tem mais uma pausa de 10 minutos, e às 5 a gente vem para casa. Eu não me liguei, mas meio que entreguei onde Regiane está trabalhando agora, né? Então, já entrando no assunto, né? Então, trabalhando lá, a gente, depois de um tempo, estavam precisando de mais costureiras. Eu falei que minha esposa também costurava, então eles se interessaram. O chefe de seção disse que queria fazer entrevista com ela e queria fazer um teste com ela, mas nesse meio termo aí, no comecinho do ano, foi na volta em janeiro, que a gente entrou de férias, veio uma notícia triste, infelizmente pegou todo mundo de surpresa lá. O nosso chefe, infelizmente, faleceu de um dia para o outro. Infelizmente, faleceu dormindo, né? O pessoal morreu dormindo, mas a gente sentiu bastante. Os colaboradores lá que já estavam com ele há mais de 30, 40 anos, ele tinha 40 anos de empresa. Foi triste porque eu me identifiquei com ele, entendeu? O jeito, ele era meio turrão, aquele pessoal mais rígido, mas comigo sempre me tratou bem, entendeu? E até então eu não tinha nada de mal a falar dele. Até então estava me dando a oportunidade, me chamava para fazer hora extra e tudo. Então ele falou que ia colocar ela lá para trabalhar, só que infelizmente não deu tempo. A gente ficou na esperança que eu fosse logo no começo do ano, em janeiro, né? Só que aí, como chegou o fato dele falecer, então... Atrapalhou um pouco, né? Atrapalhou um pouco. E eu já na expectativa de sair lá do café, né? E também já tinha comunicado que a qualquer momento eu ia sair. Então, foi na época quando eu disse que ia sair, aí o patrão ficou, não vai sair, então bora fazer o contrato. Aí eu, tá, vou fazer o contrato. E eu fiquei assim pra Wilder, quando eu assinar esse contrato... Vão chamar. Eles vão me chamar. Assim foi feito, né? Quando eu assinei o contrato, que deu um mês, fiz um mês lá de contrato, que ia entrar no outro mês, me chamaram para entrevista. Foi isso mesmo. No caso, só teve um mês. Um mês de contrato na churrasqueira. Aí eu disse, ai meu Deus. Eu disse, mas pronto, era o que eu tava pedindo a Deus, né?
que fosse um trabalho que Lara pedia muito para mim ficar mais tempo com ela, porque eu trabalhava até o sábado, e no sábado eu já chegava muito cansada. E O Wildo às que 4, levava. 5 da tarde, né? Chegava já aproveitava muito pouco, porque tinha que arrumar a casa, tinha que colocar tudo no lugar, né? Para continuar a semana, então E no fim de pelo menos semana. para descansar no domingo, né? A gente sair, ir para algum lugar, ou então até dormir mesmo, que às vezes estava tão cansado que só fazia dormir. Então a Lara sentia falta. Geralmente eu que ficava mais tempo com ela, porque eu que levava ela para a escola, né? Sim, Levava ela para a escola, ia buscava. buscar, No entendeu? No sábado, ficava o sábado. dia todo com ela, Isso. tomava café da manhã com ela. Às vezes eles iam lá pro café, mas eu nem tinha tempo de dar atenção porque era muito cheio. Então, ela fazia, ai mãe, eu queria tanto que a senhora fosse pra lá. Quando é que a senhora vai pra lá? Aí, no tempo de Deus, né? Então, pronto. No tempo certo, No tempo certo, Deus veio a disse, proposta. é agora, aceitas ou não? Então, fui lá, fiz a entrevista, foi super tranquila, né? Que já foi com o novo encarregado, né? Que aqui eles chamam engenheiro, com o novo engenheiro e tal, que tava lá. Novo assim, né? Que ficou no lugar do outro, né? Isso Não, porque... porque ele é o engenheiro geral, né? Então, eu fui lá, fiz a entrevista com ele, né? Só que, como eu falei pra ele que eu tinha um contrato, tinha assinado um contrato um mês anterior, ele também já ligou pro RH dele, já identificou que eu precisaria aí mais ou menos de uns 20 dias, ou mais um pouquinho, para poder encerrar esse meu contrato. E assim foi feito. Quando eu voltei no outro dia na empresa, na churrasqueira, eu falei que teria sido chamada lá e tal, e expliquei. Ele ficou triste, mas porém também compreendeu e só disse que precisava ver com o contador dele quantos dias eu precisaria pagar, né, para não ter que descontar. E eu trabalhei até o final de março, mais ou menos, né, até dia 23, e comecei lá na empresa que estou hoje, né? E Que vale salientar que em momento nenhum o ex-patrão da Rejane colocou empecilho para ela nem dificultou as coisas, né? não, em momento algum ele dificultou nada, ele foi compreensivo, até porque desde o início eu deixei claro para eles, né, que no momento que eu encontrasse na minha área eu iria, sem nem pensar duas vezes, porque eu queria ter mais tempo com Lara, queria ter mais momentos com ela, que era uma coisa que ela estava me pedindo, né, já que no sábado eu trabalhava o dia todo, só tinha o domingo, então assim foi feito, né? Até porque eu passava mais tempo com a Lara, né? Porque a Rejane como pegava aí 7h30 da manhã. 7h30, né? Aí tinha que levar a Lara, aqui o horário das escolas começam às 9, né? Sim. Às 9, então o que é que eu fazia? A Lara fica No no ATL. ATL, que é uma É uma atividade extra que eles tinham, como se fosse uma creche que a gente Isso. deixasse eles um horário antes de começar as aulas. Então ela fica nesse ATL das 7h30 até as 9. Às 9 ela vai para a escola. O ATL é mesmo dentro da escola, então é super tranquilo. Ela só vai para a salinha dela. Às 4, quando terminar, às 5, né? Quando terminar as aulas. Não, é às 4, quando terminar a aula dela, né? Ela retorna para o ATL e fica até a gente buscar ela. Com esses 2 meses que vai fazer que eu tô lá, eu estou gostando, né? Pra mim tem sido bom. Como eu já sabia costurar, então pra mim não é nenhum bicho de sete cabeças. O que a gente tem que aprender é a fazer as peças que são diferentes, né? Eu estava acostumado com roupa, então agora é outra coisa diferente. Mas a gente também passa o dia todo lá. A gente pega às 8 da manhã, então das 8 às 10. A gente tem um intervalo de 10 minutos para o lanche, volta. Temos o nosso almoço é 1 da tarde, né? Mas aí é porque é opção nossa, né? Porque, tipo, eles dividem a fábrica em 3 setores. Aí um setor De meio-dia, outro 12h30 e outro... a gente que é de 1. Então a gente vai almoçar 1, quando é às 2 a gente retorna, tem uma pausazinha aí para descansar, né? Que isso é bom também. E às 4 a gente tem mais um intervalo de 10 minutos e às 5 a gente vem embora para casa. Feriado, eu estou em casa. Sábado e domingo, eu estou em casa, né? Então isso contou bastante. E outra observação, a gente almoça no emprego, né? Sim. No serviço.
Lá tem um refeitório, a gente não precisa levar comida de casa, lá Não. eles servem tudo, é um baita menu, né? Tem a entrada, que é sopa, o prato principal, tem pão para quem quiser pegar pão e tem sobremesa também. Tem 2 dias da semana, né, que Que a gente ganha fruta ganha também, fruta, que é na segunda entendeu? e na quinta. Então, além da sobremesa, tem mais uma fruta pro lanche da tarde. Até porque a gente não, a gente faz a refeição na empresa, mas tem empresas que não dão a A refeição, refeição. mas paga o Subsídio subsídio alimentação, à né? alimentação, entendeu? Algumas têm turnos alternativos, né? Turnos rotativos, Rotativos. pagam adicionais noturnos também, é mais ou menos como é aí no Brasil, entendeu? A que a gente trabalha, por acaso, não tem turno rotativo, né? Antes Tinha, tinha, mas hoje em dia não encerraram. tem mais. Agora já é só diurno mesmo, então a gente trabalha o horário certinho ali durante o dia, 8 horas trabalhada. E quando bate a hora certinho, é todo mundo bora, 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 que não pode nem passar um segundo. Mas as pessoas lá são bem tranquilas, São são, baitas amigos. são Baitas. muito engraçadas. Nossos companheiros de trabalho, alguns companheiros de trabalho também tratam a gente super bem em português. A gente São todos tem, portugueses e a gente... não, tem outras nacionalidades também. Tem ucraniano, Ah, sim, tem a entendeu? ucraniana, Tem pessoas de, deixa eu ver, São Tomé e Príncipe. tem argentino. Tem argentino que é justamente no setor que eu trabalho com 2 argentinos, né? E a empresa também dá a oportunidade de você aprender outras funções lá dentro, entendeu? E isso é o que a gente gosta. Na primeira oportunidade que tem, a gente vai e aprende, porque a gente sabe que a gente tá ali hoje, amanhã pode não estar, e se você já aprendeu outra coisa que em outra empresa precisa, você já sabe também. Então a gente tá aberto a tudo, né? Eu A já aprender. eu cheguei lá, fiquei trabalhando no setor que Rejane hoje em dia trabalha, na área de costura, e hoje em dia eu fui para outro setor que já é diferente, entendeu? Que é para mobiliários mais sofisticados, com sofás, essas coisas. Então a gente está curtindo muito porque está cada dia aprendendo coisas novas e isso conhecimento é tudo, não é isso? É o que a gente tem na vida é o conhecimento, né? Tudo que você sabe é o aprendizado. Então, a gente tá gostando muito, pelo E menos eles prezam muito pelos colaboradores lá. Tipo, esses dias a gente fez um passeio de família, não foi? Que Sim. foi no Dia do o Dia do Trabalhador. A Trabalhador. gente fez uma viagem, a gente levou Lara aqui, poder levar os familiares, entendeu? A gente tá curtindo muito trabalhar lá por conta disso. Eles meio que olham pelos colaboradores, entendeu? Tá certo que o salário, como em todo lugar, poderia ser melhor, mas até aqui a gente pode dizer que tá gostando. Então, pessoal, é isso. Esse foi nosso vídeo de experiências de trabalho aqui em Portugal. Algumas boas, algumas ruins, não é isso, Jane? Outras nem tanto. E o que a gente tira disso é experiência, entende? Quando vim para cá, se vim para Portugal à procura de trabalho, à procura de viver uma vida aqui, saiba que tem que vir preparado psicologicamente, financeiramente e preparado para trabalhar, entendeu? Porque o pessoal diz, vou embora porque não tem trabalho. Olha, trabalho sempre tem, né? Mas é aquela questão, é uma restauração, é uma construção, não vai ter sempre o trabalho que você quer. Eu trabalhei 1 ano e qualquer coisa aí na restauração para poder conseguir na área que eu queria, né? Então, no começo a gente pega o que vier, tô precisando, quero trabalhar, então pronto, aprende. Não sei, aprende. Passa o perrengue, né? Passa o perrengue, os primeiros anos são mais difíceis, depois as coisas vai se encaixando e começa a se acertar a sua vida, entendeu? E é isso. Quem gostou já sabe o que faz, né? Curte, comenta, compartilha. Não esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente. Por sinal, a gente tá muito feliz, né, com o engajamento de todos vocês que, graças a Deus, estão interagindo com a gente, estão deixando like, estão comentando bastante, dando várias dicas aqui de Portugal. Quem já tá aqui em Portugal, ou então na região, ou até mesmo no Brasil, né?
ficam pedindo, interagindo, perguntando algumas coisas, a gente responde, tira curiosidade, entendeu? E a gente tá feliz demais e a gente quer que continue assim, vocês continuem com a gente vai fazendo assim do nosso jeitinho, meio improvisado, mas com muito carinho para vocês. Então é isso, obrigado por assistirem mais um vídeo e até o próximo. Tchau! Valeu, tchau!